Boa noite. Nós estamos aqui mais uma vez para uma releitura do Evangelho segundo o Espiritismo e tentar mais uma vez passar o pouco que a gente assimilou dessa leitura, né? Eu tenho certeza que a gente vai conseguir inserir no nosso dia a dia alguma coisa, porque a gente sempre acaba aprendendo um pouco. E dessa vez não vai ser diferente. A gente aqui apenas dá o início de como vocês vão entender o item. É só um início. E vocês, e com esse início, eu tenho certeza que vocês vão conseguir, lendo, não só agora, mas vocês na casa de vocês, dando sequência, né? Porque o primeiro passo a gente dá. Agora depende muito também de quem está na sua casa com o Evangelho e dar sequência. Porque não basta só eu e a Sueli falar e depois vocês fecharem o Evangelho e não continuar. A gente dá o início. Como facilitador, a gente estamos tentando ser, né? E a gente também estamos na mesma situação que vocês, tentando aprender alguma coisa, né, Su? É. Quer falar alguma coisa antes da prece? Não? Bom, então, vamos fechar os olhos, respirar bem fundo, agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos concedeu de ter este dia maravilhoso que se encerrou e esta noite maravilhosa que Ele nos presenteou para que daqui a algum instante a gente poder descansar. Obrigado, Pai, de infinita misericórdia pela minha casa, pela minha família, pelos meus amigos e por aqueles também que se dizem meus inimigos. Que o Senhor cubra a todos com a sua luz, Senhor, amparando em todas as suas necessidades. E com a prece que Jesus nos ensinou, vamos dar por aberto essa releitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Tudo bem com a senhorita? Tudo. Meninos, na última live no domingo, nós fizemos o Bem-aventurados os que têm coração puro. Nós estamos fazendo os capítulos das bem-aventuranças, né? E nós chegamos a comentar um pouquinho, mas é sempre bom para ver se a gente guarda na nossa alma e coloca isso em execução. Que no início o Evangelho, ele nos convida o tempo inteiro para uma apresentação, né? Ele nos convida à verdade, ele nos convida a entender que presente maravilhoso que nós temos. Depois, no capítulo 5, começa uma reflexão muito gratificante, muito importante, sobre as aflições. E depois vai surgindo as bem-aventuranças, onde vai trabalhando de alguma forma diretrizes, caminhos para nós estarmos melhorando cada vez mais e nos enxergando, né? Aos pouquinhos. Que eles vão indicando para a gente qual o meio mais fácil de a gente fazer uma reforma íntima. Sim. Né? Sim. Que não tem algo que eu gosto. É muito bonito as bem-aventuranças. Sim, né? sim. Porque ela obriga você a se enxergar. Sim. E mostra o espelho aonde da alma, né? o espelho da alma. O espelho da alma, falou tudo. Espelho da alma. Nossa, que bonito, hein? Sei de graça. Vamos lá? Bom. Bem-aventurado os que têm olhos fechados. Bom, olhos fechados a tudo que
eu poderia ver no outro e eu não vejo. Para mim, os olhos fechados são o que há de bom no outro. E a gente tem essa mania muito, não é? De querer só enxergar o que não presta, o que não serve, tá? Todos nós temos defeitos, todos nós somos cheios de mazela e cabe a nós, só a nós, tentar mudar isso. Mas o que acontece? Como os olhos, né, é o espelho da alma, a gente reflete na gente o que a gente vê no próximo, não é? Tudo que é de ruim. Se a gente parasse friamente um pouco, e eu não vou falar todos nós fazemos isso, todos nós, não é? Todos nós fazemos isso. E o que é que acontece? Às vezes é melhor sair daqui, desse mundo, algumas vezes sem ver, do que você usar das suas vistas de uma forma errada, sua forma de enxergar, não é? E no próprio Evangelho vai falar isso, né? Que algumas situações no plano espiritual, o espírito mesmo pede para vir com essa deficiência. Na verdade, nós temos o costume, né, isso que o Daniel está falando, nós temos luz e sombra. Eu evidencio a sombra do meu irmão e tenho até prazer nisso. Né? Eu evidencio a sombra do meu irmão, destaco, é igual o caneta que destaca, né? Essa caneta, como é que é o nome que você fala? Marca-texto. Marca-texto. Então, no meu irmão, eu passo marca-texto nos defeitos, no que eu considero como defeitos, de acordo com meus olhos, de acordo com o meu julgamento. Mesmo que aquela pessoa realmente ela tenha, mas eu evidencio. Eu destaco, eu procuro a sombra no meu irmão. Mas eu não valorizo a luz e nem procuro a luz. E então, os nossos olhos não vieram à Terra para serem julgadores. Não veio. Né? Os nossos olhos, se você não concorda, o Evangelho nos convida a mais uma reflexão. Se você não concorda com a atitude do seu irmão, se você não concorda com o pensamento do seu irmão, você não tem o direito de estar emanando energias ruins para ele, né? E você também comete excessos também também em outro sentido, né? O excesso de trabalho, Sim. tá? Os excessos também que você comete, tirando até essa parte, também faz mal. E aí você fala, mas o que isso tem a ver com os olhos? Tudo. Vamos ler. Vamos ler tudo, né? Você quer ler? Tá. Meus bons amigos, por que me chamastes? Bem-aventurados os que têm olhos fechados. Tá? Item 20. Meus bons amigos, por que me chamastes? É para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que aqui está e a cure. Que sofrimento bom! Deus ele perdeu a vista e as trevas se fizeram para ele. Pobre criança, que ore e espere. Não se fazer milagre sem a vontade de Deus. Todas as curas que eu pude realizar e que foram notadas para vós, não as atribuais, senão aquele que o Pai de todos nós, em vossas aflições, olha sempre ao céu e dizei do fundo do vosso coração, meu Pai, curai-me, mas fazei que que a alma doente seja curada antes das enfermidades do meu corpo, que minha carne seja castigada, se for preciso, para que minha alma se eleve a vós, que a brancura que tinha quando a criasses, após essa prece, meus bons amigos, que o bom Deus sempre ouvirá a força e a coragem ser-vos dadas, e talvez também essa que cura, não pedisse senão timidamente em recompensa à vossa abnegação. Olha só, está pedindo para que, quando a gente nasce, reencarna outra vez, a gente é uma página em branco, então tem muitas coisas
que a gente não cultiva durante a vida, né? E ele está pedindo o que aqui? Que a minha carne seja castigada, que minha alma se eleve a vós com a brancura que tinha quando a criastes. A gente não tinha maldade quando a gente foi criado, não é verdade? A gente tinha a gente vai pegando essas coisas com o tempo, que é um ranço que a gente vai criando dentro da gente, a mania de ver tudo que é de ruim e a gente acaba se impregnando com o nosso próprio veneno. Nós voltamos então naquele vaso que nós demos como exemplo. Um vaso transparente, límpido, né? E aí você vai colocando uma crosta como se fosse um lodo. E aquilo vai ficando uma sujeira, uma sujeira, uma sujeira. E para limpar, dá trabalho. Com certeza. Né? É muito trabalho, abnegação, para você poder se reestruturar, para você sair da onde você mesmo se enfiou, tá? Sim. Aí depois vai precisar de muito trabalho para isso. Nós vamos lá para o meio, um finalzinho do segundo parágrafo. Lembra-vos que o Cristo se atirasse ao fogo, a tê-lo como causa de vossa condenação. Ai, quantos há na terra que um dia maldirão nas trevas terem visto a luz? Oh, sim, pois são felizes aqueles que na expiação são feridos na vista. Seu olho não será motivo de escândalo ou de queda. Podem viver inteiramente a vida da alma. Podem ver mais que vós, que vedes claramente. Quando Deus me permite ir abrir as pálpebras de algum desses pobres sofredores e trazer-lhe a luz, digo-me, alma querida, por que não conheces todas as delícias do Espírito que vive de contemplação e amor? Tu não pedirias para que imagens menos puras e menos suaves que as que te é permitido entrever em tua cegueira? E agora, algumas palavras para ti, minha pobre sofredora. Espera e toma coragem. Se eu te dissesse, filha, minha filha, teus olhos vão se abrir, como serias feliz? E quem sabe se essa alegria não te perderia? Tem confiança no bom Deus, que fez a felicidade e permite a tristeza. Farei tudo o que me for permitido, mas por tua vez, ora, e sobretudo medita no que acabo de dizer-te. Antes que eu me afaste, vós todos que aqui estáis, recebei minha bênção. Teus olhos vão se abrir na medida que você toma consciência do que você precisa para avançar. Mas quantas vezes, né? Sim. E quantas vezes, né, Damião? Às vezes nós estamos, né, pessoal, vivendo uma situação e naquele momento a gente não consegue enxergar, ou depois de um tempo, quando a gente deixa de ser, eu deixei de ser orgulhoso, eu sou menos orgulhoso. E aí, de repente, eu falo, nossa, aí você vai lembrando a sua consciência, fala, gente, como eu fui orgulhoso naquele dia. Os meus olhos se abriram para essa mazela. Né? Meus olhos se abriram e teve a luz que eu precisava para poder ver a solução de qualquer coisa que está na minha volta. Mas para isso eu tenho que ter o mínimo de humildade possível para reconhecer que eu preciso de ajuda também. O pai só te ajuda. Você vê num filme Nosso Lar, né? Quando André Luiz pediu do fundo do coração para que Deus ajudasse ele, aí veio os amigos espirituais e ajudaram ele. Ele abriu os olhos para as suas necessidades. Sim. A porta do coração dele falou mais alto. E ele alto. fala assim, né? Engraçado que ele convida aqui de novo. Tem confiança no bom Deus. Ele convida novamente a confiar em Deus, que fez a felicidade. Quando ele fala que fez a felicidade, ele está falando da vida futura. E que fez a felicidade, mas que ele permite a tristeza.
é uma metáfora também que nos liga aqui às nossas aflições e nossas aprendizagens. Mas ele afirma, confia. Confia, porque quando a dor aperta demais, se você não vê uma saída, aí você pega, na hora da sua aflição que chegou lá no ápice, aí você lembra do Pai. Ou você abandona, aborrecido, né? Aí você vai sofrer mais ainda. Mas tem, na hora, às vezes, da aflição, é o momento que quer virar as costas. Não é, isso é. Mas vai ter uma hora que você vai parar. Vai que retornar. nem André Luiz. Lá, quando ele estava lá, ele pegou e se apegou a Deus. Que Sim. ele pediu fervorosamente. Ele abriu os olhos. Sim. Aí ele passou a enxergar. Sim. Né? Quando certa aflição não é consequência dos atos da vida, presente, né? Ele tá novamente afirmando. Se algo que acontece conosco no momento presente, é preciso procurar por causa em uma vida anterior. Então, tem muitas coisas que ocorrem conosco nessa vida que nós ficamos sem chão, nós não compreendemos, mas está relacionado muitas vezes com nossas vidas anteriores, né? E aqui ele vai deixar uma coisa bem clara. Tá? Se você fez... Não, olha, as leis de Deus, elas são perfeitas. É só um exemplo aqui que eu vou dar, tá? Mas existem muitas situações e a gente não está aqui para dar receita de bolo e para afirmar, olha, isso que acontece com um vai acontecer com o outro. Mesmo porque, mesmo na hora de você vir outra vez para resgatar alguma coisa, não é necessariamente ser da mesma forma. Por exemplo, eu prejudiquei alguém no passado, fui uma pessoa que através das minhas, como é que fala, não é calúnia, das minhas maledicências, da visão Sim. que eu tinha sobre o outro, e eu pegava, incitava sempre alguma coisa. E essa alguma coisa que eu incitava, o ódio, tá? A malevolência, tá? Eu pegava e punha essa pessoa numa situação difícil, não é? E a pessoa às vezes acabava fazendo o que não devia com a sua própria vida, ou alguém ia no meu lugar, tá? Aí eu desencarno. Isso vai me pegar na consciência. Aí eu escolho algumas coisas. Eu posso escolher vir sem falar, sem ouvir. Tá entendendo? E te põe aqui a cegueira, mas você pode colocar algo para você para te limitar, tá? Para você não fazer algo com o próximo. É por isso que eu falo, não é uma regra. Tudo segue um roteiro, né? Sim. O que se chama de caprichos do destino não são outra coisa senão os efeitos da justiça de Deus. Deus não inflige punições arbitrárias. Ele quer que sempre haja relação entre a falta e a pena. Se em sua bondade lançou um véu sobre nossos atos entre a falta e a pena. Se em sua bondade lançou um véu sobre nossos atos do passado, ajuda-nos, todavia, a reencontrá-lo, dizendo: quem matou pela espada, perecerá pela espada. Palavras que assim se pode traduzir. Sempre se é punido por aquilo que se pecou. Portanto, se alguém é afligido pela perda da visão, é que a visão foi para ele motivo de queda, talvez ele tenha sido, por outro lado, motivo da perda de visão do outro. Assim, algum outro ainda talvez tenha se tornado cego pelo excesso de trabalho que se impôs, ou em consequência de maus tratos, ou falta de cuidados, e então sofre a pena de talião. Ele mesmo pode, em seu arrependimento, escolher essa expiação aplicando-se às palavras de Jesus. Nós vimos isso falar um dos comentários que foram feitos nas nossas reflexões é que Deus não pune. Não.
ele não pune. Na verdade, foi o exemplo que o Damião deu. Mas assim, Deus não pune. Eu, dentro da minha encarnação passada, ele acabou de falar, você realizou situações que não foram, podemos dizer, positivas, e na hora da sua preparação reencarnatória para você retornar bonitinho, toda a programação, aí você fala, não, tudo bem, vou fazer tal coisa para resgatar isso. É o que o final desse capítulo nos convida. A novamente refletir sobre a questão da nossa cegueira, sobre a questão... são vários pontos de vista, né, gente? Vamos começar? Tudo vai girar e a gente vai cair sempre na reforma íntima. Sim. Aqui ele dá a receita de como você deve fazer. Está preparado? Se não está, anda. A fila não para, a fila anda. E se você demora muito, passa o tempo e você não acaba fazendo aquilo que você deveria fazer por você. Não espera que o outro vai fazer. É você que tem que fazer por você. Nós vamos entrar agora no capítulo 9. Bem-aventurados que são os dóceis e pacíficos. O Pai, nesse capítulo, nos convida à doçura, à moderação, à afabilidade, à paciência, ingredientes necessários ao amor, né? Um assunto que muito contemporâneo, ou seja, moderno, dos dias atuais, dentro dessa nossa turbulência, onde nós estamos passando por momentos de aflição, né? Onde nos exige tantos pensamentos e até para que nós aprendemos a aplicar essa questão da pacificação. Quem é pacífico aí? Quem usa de paciência nos dias a dia, né? Tem até algumas pessoas que elas conseguem ser um pouco moderadas nos seus atos, né? Aparentemente não demonstra nada, mas a gente não está dentro do outro. Porque às vezes o que a boca não fala, o coração se enche. Mas eu conheço algumas pessoas que eu acho que essas pessoas alcançaram um grau de paciência. Algumas, são poucas, né? Vamos lá, mas então, vamos tentar, né? Porque aqui nessa primeira parte, injúrias e violência, o que pega bem aqui é a moderação. Você ser uma pessoa que tem o mínimo de equilíbrio possível para poder aceitar as vicissitudes da vida e com relação ao próximo. Que se você não consegue ter uma pessoa moderada, principalmente com relação ao teu próximo, aí fica difícil de você conviver em sociedade. Como uma pessoa, para a pessoa conviver em sociedade, ela tem que aceitar, não é? As diferenças do próximo. Sim. Tanto no campo religioso, tá? Em qualquer parte. Em todos os setores, né? Nós temos que aprender que as pessoas, na verdade, elas não têm que fazer dos passos que nós determinamos, que nós somos espíritos livres, né? A gente pode aconselhar, a gente pode falar, olha, eu acredito que assim seja melhor, olha, né? Um conselho. Mas aqui está falando especificamente direto pro eu. Sim. Aqui está atingindo então. O eu interior. Sim. Porque até em palavras que você fala com o próximo, aconselha, você tem que tomar cuidado como você fala com o outro. Sim. Tá? Essa moderação que ele está falando é o teu equilíbrio na sociedade para com o teu próximo. Se você não tiver esse equilíbrio, fica difícil de você. As pessoas se afastam de você. Sim. Né? Vamos começar? Vamos. Começar não, vamos continuar, né? Agora a gente vai entrar no capítulo 9. Bem-aventurados os que são dóceis e pacíficos, injúrias e violência. No item 3, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem quer que mate merecerá ser condenado no tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encolorizar contra seu irmão merecerá ser condenado no tribunal. Aquele que disser a seu irmão raca,
merecerá ser condenado pelo conselho, e aquele que lhe disser és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. E com essas máximas, Jesus tomou como lei a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. Consequentemente, condena a violência, a cólera e até mesmo toda expressão descortês para com os semelhantes. Raca era entre os hebreus um termo de desprezo que significava homem sem miolos, cabeça vazia e se pronunciava escarrando e virando a cara. E Jesus vai mais longe ainda. Uma vez que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão, és louco, aqui, como em qualquer outra circunstância, é evidente que a intenção agrava ou atenua. Ó, a intenção de tudo que você vai fazer, você pode até não ter praticado, tá? Mas se você pensou, porque o pensamento, ele é um gerador de energia. Sim. Tá? Você vibra em um padrão, sim, tá? Então o pensamento vai longe. Sim. O pensamento cria forma, né? Cria forma e cria vida, hein? E cria vida. Sim. Tá? Porque tudo que você... Quando eu imagino, quando eu vou acender a luz, eu já vi a luz acesa. Antes dela estar acesa. De tão rápido que é meu pensamento. Sim. Então, se todo ato que você achou que só pelo fato de você ter pensado, você já executou. Sim. Tá? Quando você imagina algo contra alguém, você já fez. Aí, sim, concordo. E aí nessa parte também aparece assim, na verdade, toda palavra ofensiva, ela é contrária à lei do amor. Completamente. E se ela é contrária à lei do amor, e o Pai nos convida, né, dentro de sua sabedoria, a amar, nós estamos indo contra ele. Olha, quer ver quantas vezes por dia nós devemos estar com ele? Não vamos jogar muito baixo, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de sempre ser otimista. Mas a gente está com o Pai geralmente 1% por dia. Eu sou otimista, hein? Porque na maioria das vezes a nossa cabeça ela vai em todos os lugares. Menos em Deus. Menos em Deus. Vou falar uma pergunta para você. Tá? Uma coisinha. Se Deus tirasse férias, aonde é que Deus iria? No meu coração. Por quê? Porque eu não consulto muito ele. Porque é o lugar onde os seres humanos menos vai. Sim. É no seu coração. No meu coração. Deus estaria morando lá, porque lá ele não seria incomodado. Ele sabe que ninguém vai procurar ele mesmo lá. E isso quer dizer o que aqui? Devemos viver em concordância e união. O Evangelho vai chamar a atenção já essa parte aí. Que, na verdade, nós devemos voltar a seguir a lei de Deus. E nós também devemos tentar, ao máximo, viver em concordância e união. Vamos continuar? Vamos para o 5, porque tu já até acabou de explicar aqui. Então, vamos fazer assim. Você quer ler ou eu leio esse? Esse aqui aprendamos. Vamos ler esse primeiro. Mas esse é do amor, esse a gente acaba. Não é melhor? Tá. Né? Quer ler esse? Quer que eu leia ou você? Tanto faz. Tá. Ó, falei. É o livro do Leon Denis. Cara, chato esse Leon Denis, viu? Ele só vinha ensinar pra gente a ter vergonha na cara. Vamos lá. Né? E esse cara é muito bom. Olha só, livro Depois da Morte. Aprendamos, quando for necessário, a reprimir com doçura, a discutir sem arrebatamento, a julgar todas as coisas com benevolência e moderação. Fujamos de tudo o que apaixona e sobrecita. Abstenhamos, sobretudo, da cólera, que é o despertamento de todos os instintos selvagens, amortecidos em nós pelo progresso e a civilização, uma reminiscência de nossas vidas obscuras. Em cada homem,
o animal subsiste ainda através de certos aspectos. O animal que devemos domar pela força, se não quisermos ser dominados, escravizados por ele na cólera, esses instintos adormecidos despertam e fazem no homem uma fera. Assim, dissipa-se toda a dignidade, toda a razão, todo o respeito de si mesmo. A cólera cega-nos, faz-nos perder a consciência de nossos atos e, na sua fúria, pode conduzir ao crime. É da natureza do sábio dominar sempre e a cólera é um indício de um caráter atrasado. Aquele que para isso está inclinado deverá vigiar com cuidado suas impressões, abafar em si o sentimento da personalidade, não fazer nada, não dizer nada, enquanto sentir-se sob o império dessa horrível paixão. Então, Leon Denis ele fala que quando nós somos coléricos, quando nós usamos da cólera, da raiva, desses sentimentos, nesse momento, nessas horas, nós estamos com o nosso espírito Bem atrasado ainda. Obrigada, tá bom, bem atrasado. Bem atrasado. Tá? Olha, nesse 4 e 5, né, na parte 4 e 5, a afabilidade, a doçura, a paciência, a obediência, a designação, que vem, olha que palavras maravilhosas, a afabilidade, né? A doçura com o próximo, a paciência com o próximo, a obediência que nós devemos ter, sermos designados. É um roteiro de transformação interna que o capítulo, que a aprendizagem de Jesus está nos convidando. Né? Vai ler o 5? Isso. Vamos lá. Mas o que entende Jesus por estas palavras? Bem-aventurados os que são dóceis, porque possuirão a terra. E ele que disse que se deve renunciar aos bens deste mundo e que prometeu os dos céus. Enquanto espera os bens do céu, o homem precisa dos bens da terra para viver. Somente recomenda não atribuir a esses últimos maior importância do que aqueles, porque tem muita gente que lhe dá muita... nós temos que viver daquilo que a gente tem, tá? A gente precisa. Sim. De alguns bens. Da nossa sobrevivência, pra gente sobrevivência, né? Tá? Mas a gente não deve ver para eles, ser escravo daquilo que você tem. Que é o avarento, ele vive como? Se a gente for, tem gente que não come para não gastar o prato, falando assim, né? Não come para não gastar o prato. Para que? Então a gente tem que ter cuidado, tá? E não se escravizar com os bens. Sim. Porque tudo que a gente temos aqui é um empréstimo, não é nosso. Nem o nosso corpo é nosso, tá? Então, toma cuidado, tá? Para você não ficar preso às coisas daqui da terra, porque quando você sair daqui, você não vai levar nada. Sim. Vai ficar tudo aqui. Quando fala-se no Evangelho a palavra herdar, parece algo muito material, mas o sentido do Evangelho, quando fala nessa questão do herdar, é uma metáfora que ele na verdade, está falando poder continuar a viver no planeta usando o benefício da reencarnação. Né? Então, assim, essa palavra herdar é estar vivendo na Terra, sabendo viver na Terra. Sabendo viver na Terra, sabendo agir na Terra, sabendo aproveitar esse estágio. Então, eu vou herdar a Terra. O que é herdar a Terra? É o estar utilizando de forma correta o meu estágio aqui. Isso mesmo. Né? Tanto que, ó, tu vai continuar, você vai continuar. E assim, se todos esses itens, se todas essas questões, a paciência, a afabilidade, são itens da lei do nosso Deus, por que nós não conseguimos seguir? Né? Somos brandos desde que nada nos aconteça. E aí, quando acontece algo, né,
vai, você está dirigindo, e aí você se aborrece, naquele momento você já perde sua brandura. Quando você convive dentro da família, né? Tá tudo bem. Aí de repente você não gosta de algo, pronto, você já solta as suas feras. Ali você já está deixando de ser brando. Ou seja, só é você, o seu eu não gostar, que você se sente no direito de falar coisas ou agir de formas que não se deve. Que foi? Tem que rir, vai. Ai, ai. Ele disse que se deve renunciar aos bens desse mundo e que prometeu os do céu. Enquanto espera os bens do céu, o homem precisa dos bens da terra para viver. Somente recomenda não atribuir a esses últimos maior importância do que aqueles. Você não deve colocar os bens da terra acima dos bens que você está querendo alcançar, que é dos céus. Sim. E os céus, entre aspas, Sim. tá dentro de nós mesmos. Você cria e monta Sim. o seu céu ou o seu inferno conforme suas tendências, tá? Mas é para você não dar tanta importância assim, não que você não precise dos bens terrenos. Você precisa, tá? Por essas palavras, eles quis dizer o quê? Que até hoje os bens da terra são assambarcados pelos violentos em prejuízo dos que são dóceis e pacíficos. Vocês já repararam que a pessoa ela tem mania sempre de querer tirar vantagem em cima dos outros. E tem sempre uma pessoa que é boa de coração, tá? Não estou falando, é realmente boa de coração, uma pessoa humilde. E ele sempre encontra uma forma de manipular aquela pessoa para poder tirar uma vantagem em cima, tá? Não que as pessoas sejam bobas. Tem pessoas realmente muito boas de coração e elas acham que está ajudando e as pessoas se aproveitam disso. Eu conheço situações, uma situação que aconteceu na empresa que eu trabalho, eu comentei com a Sueli, tá? Que teve um senhor, simulou o roubo do pagamento, chegou lá no prédio, contou uma história muito triste para uma senhora, uma história tão triste que a senhora reembolsou tudo que ele tinha perdido num suposto assalto, que no final de contas, depois descobriram que não tinha sido assaltado, só que a senhora não ficou sabendo disso, né? Para ver só, ela é boba? Não é boba, é uma pessoa boa de coração. A intenção dela era ajudar. Mas ela ganhou o céu. Ela ganhou o céu. Ela ganhou tá? o céu. A pessoa, apesar de tudo, ela que ganhou o céu. A pessoa achou. Uma pessoa, realmente eu conheço ela, uma pessoa boa, pacífica, Sim. sabe? Uma pessoa caridosa. E a pessoa achou que tirou vantagem. Sim, não tirou sim. vantagem, não. Ninguém tira vantagem se... Como é que fala? Quando você... Age de forma correta? Não, ninguém tira vantagem achando que está por cima dos outros, passando por cima dos outros. Tá? Como é que fala? Da boa vontade. Quando a gente quer tirar vantagem em cima da boa vontade das pessoas. Sim. Tá? E é o que está falando aqui. Tá? Agora, no finalzinho, por essas palavras, ele quis dizer que até hoje... por essas palavras, ele quis dizer que até hoje os bens da terra são assambarcados pelos violentos em prejuízo dos que são dóceis e pacíficos. Que esses muitas vezes faltam o necessário, enquanto outros têm o supérfluo. Que a gente vê muito isso na sociedade. Gente com muito tirando de gente que tem pouco. Tá? Eles conseguem envolver aqueles que quase nem têm. E conseguem tirar aquele pouquinho para seu benefício próprio. Sim. Ele promete que a justiça ali será feita na terra como no céu, porque são chamados filhos de Deus. Quando a lei de amor e caridade for a lei da humanidade,
não, não haverá mais egoísmo, o frágil e o pacífico não mais serão explorados, nem esmagados pelos fortes e o violento, porque a obrigação daquele que é mais forte é amparar aquele mais fraco em todas as suas necessidades. E eu pensei que você ia falar a outra parte também. Que na verdade a obrigação nossa é aprender a amar, né? Aprender a amar. E você, quando você ajuda aquele necessitado, você já está colocando em prática a lei do amor. Não é verdade? Falta um pedaço? Falta um pedacinho só. Tal será o estado da terra, quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela se tiver tornado um mundo feliz pela expulsão dos maus. Nós vimos isso numa videoaula anterior, né? Na leitura anterior, que os maus eles vão encontrar sim seu lugar, porque ninguém é abandonado pelo Pai. Deus não abandona seus filhos. Se você não conseguiu aqui avançar, você vai ser destinado para um lugar que naquele lugar você vai servir de instrumento para o progresso de outros. Sim. Aqui no livro, no mesmo livro, Depois da Morte, Leon Denis, ai gente, desculpa, viu? Na live de domingo, eu não postei as fotos. Hoje eu vou postar essas, tá? O Amor Profundo, Depois da Morte, página 426. O amor profundo como o mar, infinito como o céu, abrasa todos os seres. Deus é o seu foco. Como o sol se levanta indiferentemente sobre todas as coisas e aquece a natureza inteira, o amor divino vivifica todas as almas. Seus raios, penetrando através das trevas do nosso egoísmo, vão iluminar com luzes trêmulas o fundo de cada coração humano. Todos os seres foram criados para amar. Vou repetir para minha alma. Todos os seres foram criados para amar. As parcelas de vida moral, os germes do bem que neles repousam, fecundados pelo foco supremo, dissipar-se-ão um dia, florescerão até que estejam reunidos numa mesma comunhão de amor, numa fraternidade universal. Sejam vocês quem forem os que leiam essas páginas, saibam que nós nos encontraremos um dia, seja neste mundo, em existências ulteriores, seja numa esfera mais adiantada, ou na imensidão dos espaços que estamos destinados a nos influenciar, no sentido do bem e nos ajudar na nossa ascensão comum. Filhos de Deus, membros da grande família dos espíritos, marcados na fronte com o sinal da imortalidade, estamos destinados a nos conhecer, a nos unir na santa harmonia das leis e das coisas, longe das paixões e das grandezas enganosas da terra, esperando por esse dia que meu pensamento vá em sua direção, o meu irmão ou minha irmã, como um testemunho de suave simpatia que possa sustentá-lo nas suas dívidas, consolá-lo nas suas dores, erguê-lo nas suas fraquezas, que junte-se ao seu pensamento para pedir ao nosso Pai comum para nos ajudar a conquistar um futuro melhor. O Pai ainda nos convida a tanta coisa, meu Deus do céu. Se você for ver agora instruções dos Espíritos, a afabilidade e a doçura, para você chegar aqui, você tem que exercitar o amor. Se não exercitar o amor, que nem foi falado aqui, como é que você vai ser doce com as pessoas? Mas a doçura, a afabilidade, a paciência são os ingredientes para o amor. Para chegar ao amor, tá? Então, olha só, a benevolência com seus semelhantes, fruto do amor. Fruto do amor. Sim. Oi?
Não, tô falando pra ver depois. Tá? Fruto do amor ao próximo produz a afabilidade e a doçura, que é a sua manifestação. Então, é preciso não confiar sempre nas aparências, porque tem gente que vive de aparência e da língua só destila fel, tá? Então, toma muito cuidado com a aparência. A gente também não tem que enxergar no outro também, que o outro é... Ah, não, peraí, o outro ali... Não, a gente tem que enxergar a intenção do próximo. Por quê? Senão você também acaba se prejudicando. E você não pode se prejudicar com a intenção do outro. Tá? Então, presta muita atenção com as aparências. Não só do próximo, como a sua mesmo, tá? Que você não tem que ver de aparência, você tem que ser o que é. Tá? A educação e os costumes do mundo podem dar o verniz dessas qualidades, quantos a cuja fingida bondade, que eu acabei de falar, é apenas uma máscara exterior, uma veste cujo corte calculado dissimula as deformidades ocultas. O mundo está cheio dessas pessoas que têm sorriso nos lábios e veneno no coração, tá? Que são dóceis desde que nada as ofenda. É o que nós estávamos falando. Não adianta, mas está falando de nós. De nós, de Essa todos falta nós, de tá? doçura está falando de nós. Não adianta nada, né? Eu só sou dócil se as coisas estão de acordo comigo. Eu só sou dócil se as pessoas estão fazendo o que eu quero. Eu só sou dócil se assim, tá ali, tudo bonitinho. Aí é engraçado que desde pequeno nós vivemos em família, em sociedade. Qual as piores confusões de uma família? Por bobagem. Porque uma bobagem, às vezes, de uma besteira, algo que eu tenha realizado aqui, ou você pode lembrar na sua memória afetiva que ou com seus irmãos, ou dentro da sua casa com o primo, ou na sua relação depois de casado. Se você procurar, muitas vezes nós precisamos ser afáveis com as pessoas e a gente se mete em confusão por bobagem. Porque naquele momento a pessoa não seguiu. Meu ego não foi massageado. Se o meu ego tivesse sido massageado, eu ficaria melhor com aquela pessoa. Mas não. Como o meu ego não foi massageado, aquela pessoa já não é tão boa assim. Né? A gente tem que tomar cuidado, porque na verdade a afabilidade, gente, a afabilidade, ela não é quando nós estamos rindo numa mesa, felizes, numa reunião. A afabilidade, ela deve ser mostrada no momento em que nós somos contrariados e a doçura. Vai ter uma parte aqui que vai falar, olha, muito cuidado com as pessoas que falam da outra, tá? Essas pessoas que têm esse veneno na língua. Ah, nós falamos na última. Tá? Porque se ela fala de outra pessoa, ela também vai falar de você para outra pessoa. Sim. Tá? Então, como ver alguém com essa... Maledicência, nós falamos sobre maledicência. A pessoa vem com essas palavras de duplo sentido, sabe? Que tem pessoas que têm esse dom. Colocar palavras de duplo sentido, não, mas não era bem aquilo que eu queria falar. Mas ele colocou. Se afasta de pessoas assim. Se afasta. Pessoas tóxicas, elas te fazem mal. Ai, Damião, mas eu acho que todas... Desculpa, tá, gente? Eu acho que todos nós temos... eu vou falar o que eu acho. Nós temos um vaso límpido. Todos nós enchemos de toxinas. Dependendo das nossas escolhas. Eu estou entendendo o que você está falando. Que às vezes você se entrelaça com pessoas tão venenosas que vivem falando mal dos outros. Para que isso? Só vai te fazer mal. Se você já tem dentro de você uma tendência que não é muito boa, como é que você vai trazer para você algo que faça que você piore aquilo que você já tem dentro de você? Mas às vezes semelhante atrai semelhante. Mas é nesse sentido que eu estou querendo falar. Só que ao mesmo tempo,
dependendo, só que ao mesmo tempo que eu quero dizer também que todos nós ainda estamos nas toxinas, que todos nós estamos tóxicos, nós vamos acabar ficando sozinhos. Não, eu prefiro ficar sozinho. Não, bom, mas assim, você entendeu o que eu dizer? sei, eu prefiro Sozinho, ficar, sozinho. Eu sei. Eu prefiro ficar sozinho. Não tô falando, peraí. Às vezes é melhor você ficar sozinho do que ter alguém que piore aquilo que você já tem dentro de você. Sim, mas É nesse sim, sentido que eu tô sim. querendo falar, tá? Tá bom. Então, você não precisa de ninguém que faça com que você piore. Você precisa de alguém que faça com que você melhore, que você tenha uma visão melhor da vida, alguém que te jogue para cima, não pessoas que te joguem para baixo e que faça com que você, por algum momento, fique pior do que já é. Vamos continuar, tá certo. O mundo está cheio dessas pessoas que têm sorriso nos lábios e veneno no coração, que são dóceis desde que nada as ofenda, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua dourada, quando falam frente a frente, se transforma em dado envenenado quando falam por trás. A essa classe pertence ainda os homens que, benignos por fora, em casa, são tiranos domésticos fazendo sofrer sua família e seus subordinados, o peso do seu orgulho e despotismo. Parecem querer compensar o constrangimento que lhe é imposto a lhes. Eu acredito que nós temos que ter um termômetro em nós, para que a gente limpe as nossas toxinas e não convide elas a voltar para cada um de nós. Porque, muitas vezes, se nós não seguirmos as palavras do Evangelho, a sociedade lá fora eu sou uma pessoa e dentro de casa, o que eu sou? Um tirano. Né? Então, assim, nós estamos convidados a limpar as toxinas e não convidá-las mais para o nosso corpo. Tudo que você faz lá fora, dependendo do que você faz, ou que você tinha vontade de fazer e não fez, reflete dentro da sua casa. Lá fora, você quis ser um anjo para os outros. Você suporta humilhações, guarda dentro de você tudo. Tá? Não estou falando que você lá fora também tenha que bater, fazer acontecer, não tenha que ser ruim com as pessoas, tá? Mas descarregar dentro da sua casa todas as suas contrariedades de fora, em cima das pessoas que mais te amam, não dá, né? Aí não. Realmente fica difícil para a pessoa. Não ousando impor autoridade sobre estranhos, que os recolocariam em seu lugar. Querem ao menos se fazer temer por aqueles que não podem resistir-lhe. Sua vaidade, repetir, sua vaidade se satisfaz em poder dizer: aqui eu mando e sou obedecido, sem pensar que lhe poderiam acrescentar com mais razão: e sou detestado. Quem faz essas atitudes não vai receber amor. As pessoas vão se afastar. Não basta que dos lábios escorram leite e mel. Se o coração for alheio a isso, será hipocrisia. Cuidado com as nossas hipocrisias. Então, assim, eu estou aqui falando, e jamais vou virar aqui para vocês e falar assim que eu sou boazinho, anjo, não. Eu sou uma pessoa cheia de defeitos e toxinas e eu estou tentando me organizar, limpar o meu eu espiritual, que eu fui fazendo uma certa bagunça durante várias encarnações. Algumas coisas eu tenho consciência agora, outras coisas de agora, que olha, nessa encarnação podia ter sido assim ou assado. Eu estou vivendo essa encarnação. Então, eu identifico os meus defeitos nessa encarnação e outras do passado. Mas eu jamais posso ser uma pessoa lá fora e dentro da sua e aqui casa, dentro outra. Que é o seu, como é que fala? Eu tenho santuário doméstico. Aqui é o lugar que você
mais precisa para refazer as suas energias. É o lugar ideal. Olha, tem pessoas que parece que odeia ficar dentro da sua própria casa, não é? Tem pessoas que dentro da sua casa não se sente bem. Mas assim, tem muito. Só que assim, Damião, dentro, na casa de Eu vocês. adoro ficar na minha casa, eu gosto de ficar com a minha família, abraçar a minha linda. Mas, Damião, assim, gente, todos nós, vamos organizar isso. Todos nós, dentro da nossa casa, nós viemos num grupo. Às vezes o seu grupo familiar não é muito fácil. E você acaba Não se aborrecendo. Mas então. Só que tem pessoas que têm mais forte algumas coisas ali para estar resolvendo no seu grupo familiar. Então, o que vocês vão fazer? Por isso que nós pedimos para a pessoa fazer o evangelho no lar. Por isso que eu estou, pode ver que eu estou toda hora falando. Dentro aqui de casa, eu, Damião, nossa filha, tem toxinas espirituais que nós temos que limpar. Então, na casa de vocês, tem pessoas que têm mais, menos toxinas, tudo bem. Então, vocês vão aprender a viver com esta família. Por isso que eu estou brincando aqui toda hora. Senão, todos nós vamos ficar seres sozinhos. Se a família, que é o início, para você ter um aprendizado, para viver em sociedade, e você não consegue viver com ela? Sim. Como que eu faço, Sueli? Como que eu faço, Damião? Dentro do meu lar, tá muito difícil. Essa semana, por exemplo, aconteceu uma coisa muito séria. Primeira coisa, você vai se acolher e se acalmar. Entrar em prece, isso vai resolver e vai organizar tudo? Não é que isso não vai resolver. Isso vai iniciar com que o seu eu vá se acalmando. Quando uma pessoa está doente, ela não tem como curar o outro. Então, primeiro você tem que se fortalecer, você tem que entrar em prece, você tem que lembrar quem é você, o que você quer, quais os objetivos que você quer para a sua vida. Então, até organizar tudo isso, aquele seu amiguinho, irmãozinho que veio viver na sua família, você deixa ali de molho, para poder ir resolvendo depois. Senão vira uma guerra familiar. Com certeza. Porque todos nós, né, temos problemas. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca é desmentida. Ele é o mesmo para o mundo e na intimidade. Sabe que é possível enganar os homens pelas aparências, mas não se engana a Deus. Ou seja, o que eu sou aqui em casa, que eu seja lá fora. O que o Damião é lá fora, que ele seja aqui dentro. Que cada um de vós sejam o que vocês são mesmo. E tentando resolver cada um. Sabe o que pode se... sabe que é possível enganar os homens pela aparência, mas não enganar a Deus. Você fez eu lembrar uma coisa. Você pode enganar muitos por muito tempo. Pode se enganar alguns por algum tempo, mas não pode enganar a todos o tempo todo. Sim. Tá? Porque uma hora você vai ter que mostrar o que você é. E mostra. Aí pronto, já era. E nós mostramos. Né? Depois você vê a obra, pra gente poder... Não dá tempo disso aqui todos, filho. Pode ficar seguro. Tá. Agora tem um negócio aqui que era bom tu entrar. Aqui, ó. Porque nós vamos entrar na paciência, né? Que é quando chegar no 8 eu vou ler esse. Esse aqui é da mansidão depois. É. A paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Porque só tá. É necessário. Não vos aflinjais, pois quando sofredes, mais ao contrário, bendizei, ó Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor aqui para a glória no céu. Lembra do passado, quando nós falamos assim do capítulo das aflições? Aqui está recordando que eu estou sofrendo agora, mas tenha paciência, porque nós somos de dois locais. Nós somos do mundo espiritual e estamos no mundo terreno. Então, a minha porta terrena está sofrendo, o meu eu aqui na terra. Mas eu tenho que ir ali com a minha chavezinha, abrir a portinha da minha alma, do meu mundo espiritual, falar, Senhor, eu tenho paciência, que no futuro
eu tendo todo um, né? Falar, é bem assim, eu vou falar mesmo. Eu vou conseguir a glória do céu. A vida Mas é deixa eu só falar difícil. uma coisa aqui sobre aqui em Desculpa. cima. Não é fazer uma apologia à dor, Não, não é isso. mas se você conseguir enxergar a dor como uma professora, você através dessa dor, quando você consegue lidar com ela, você vai conseguir amanhã ou depois achar soluções para as coisas que você vai estar passando. Sim. Não é querer falar, o Espírito, Deus não quer que um Ninguém filho sofre. sofra, doa, mas pega nessa dor uma professora. É assim, não é o porquê que eu estou passando. Não, É para quê? que eu estou Para passando. quê? Qual a aprendizagem que eu tiro disso? Então, qual é a aprendizagem, por exemplo? Nós dois somos casados e temos uma filha. Eu sou mais emotiva. Ele é mais brincalhão. Para que ele é mais brincalhão na minha vida? Por que eu sou mais Para que eu sou mais emotiva para ele? É um exemplo bobo, mas é um exemplo. Para que você passou aquele nervoso? O que você tira de lição, né? Agora sim, a vida. A vida é difícil, eu o sei. Ela se compõe de mil ninhares, que são alfinetados que acabam por ferir. Mas é preciso olhar tanto os deveres que nós são impostos, quanto as consolações e as compensações que recebemos. Só então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. Gente, todos nós agora, né? Como nós. Desculpa, mas às vezes eu falo, Sueli, como você é ingrata. Como às vezes nós esquecemos de agradecer. Como às vezes nós esquecemos de agradecer. Né? Eu fico me vigiando sobre isso. Quando se olha do alto, o fardo parece menos pesado do que quando se curva a fronte para o chão. Aí o Evangelho nos convida, quando nós estamos passando por um problema, você ficar como vítima, com apologia, como diz. É apologia que você usou? Eu não quero fazer uma apologia da dor. Com apologia à dor, exagerando naquela dor, achando que só você passou por essa experiência. Aí o que vai acontecendo? Você vai se curvando cada vez mais. Essa curva que eu estou relacionando não é a curva do corpo. Né? Esquece que você já passou por situações difíceis anteriores e que você conseguiu superar. Sim. Então busca nessa dor a solução. Pode não ter sido a mesma situação que você está vivendo atualmente, mas com certeza você vai encontrar uma solução. Por mais que esteja doendo, por mais que esteja difícil, eles nos convidam a nos erguermos, a em vez de ficar na sombra, ficar na luz, né? Coragem, olha, coragem, amigos. O Cristo é vosso modelo. Oh, meu Deus. Ele sofreu mais que qualquer um de vós e não tinha nada a se repreender, enquanto vós tendes que espiar vosso passado e fortalecer-vos para o futuro. Portanto, sedes pacientes, sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Sede cristãos. Quantas vezes, eu estava lembrando, quantas vezes, né, gente? Quantas vezes quando nós passamos por nossa vida, aos pouquinhos, nós encontramos algumas pessoas, quando você olha assim, você não acredita. Aquela pessoa, ela passa por cada problema e ela está ali. Né? Por quê? Porque ela é cristã. Cristã não só na palavra, mas cristã nas atitudes no dia a dia. Né? Desse livro aqui, Renovando a Atitude, Servilismo, vai falar do item 8, obediência e resignação. Tá? A gente vai voltar para o Evangelho depois. Servilismo, só para dar uma... A obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativa, embora os homens as confundam.
erradamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Olha que bonito. Eu tenho obediência, mas é o meu consentimento da minha razão. Para eu obedecer aquilo, eu vou seguir também a minha razão. E a resignação é o consentimento do meu coração. Capítulo 9, item 8. Obedecer não é negar a vontade e o sentimento, mas exercitar o próprio poder de escolha para cooperar com os outros na produção de algo maior e melhor do que aquilo que se faria sozinho. Para com essa mania de achar, nós achamos assim, eu fiz porque você falou. Não, não, você não tem que obedecer. A última decisão é sempre sua. É sempre sua. O ser humano que se sujeita a ordens de comando vive constantemente numa confusão mental, absorvendo na atmosfera íntima uma sensação de não ter agradado o suficiente, numa tentativa inútil de cumprir e concordar com ordens recebidas, e aí quase sempre na decepção, na revolta e na indignação, pois esperava e consideração pela obediência executada. Obedecer para ser amado? Violentar o seu eu espiritual e emocional para ser amado? Que amor é esse? Né? Essa questão da obediência mal colocada. A obediência é o consentimento da razão. Olha lá do que está no Evangelho. Quem consente alguma coisa permite que se faça ou não, conforme achar conveniente a sua maneira de agir e pensar. A resignação é o consentimento do coração, ou melhor, os sentimentos falarão mais alto e a criatura abdicará o seu direito em favor de alguém ou de uma causa, por livre e espontânea vontade, já que o direito era de sua competência. Efetivamente, a obediência e a resignação, virtudes às quais Jesus de Nazaré se referia, não são aquelas que os homens as confundem erradamente com a negação do sentimento e da vontade, conforme bem define o espírito Lázaro no texto em reflexão. Lembremos-nos, portanto, de que servir nem sempre será considerado virtude, visto que essa postura, de nossa parte, pode simplesmente estar camuflando uma obrigação compulsiva de agradar a todos, bem como pode estar desviando-nos de nossa real missão na Terra, que é crescer e amadurecer espiritualmente. Nós não viemos aqui para obedecer e não ter livre escolha, nós viemos aqui para evoluir. Cuidado com a questão da obediência mal entendida. Bom, obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas atitudes companheiras da doçura, ambas muito ativas, embora os homens erradamente a confundem com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, pois carregam um fardo de provas, que a revolta insensata deixa cair por terra. O covarde não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e egoísta não pode ser obediente. Jesus foi a encarnação dessas virtudes, desprezadas pela antiguidade materialista. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nas fraquezas da corrupção. Veio fazer brilhar no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Esse é o item 8 que ele está lendo. Ele veio numa hora, né, em que Roma queria tomar conta do mundo, né? Então, e lá existia todo tipo de coisa que era contrária à lei de Deus, né? Sim. Lá antigamente, o ser humano já aprendeu já com o orgulho e a vaidade a pisar no mais fraco.
difícil. Isso vem de longe. Nós não mudamos, né? Não mudamos nada. Não mudamos ainda. Estamos tentando, mas não mudamos ainda. No finalzinho do 8. Mas obedecei também à grande lei de progresso, que é a palavra de vossa geração. Infeliz o espírito preguiçoso. Aquele que fecha seu entendimento, infeliz. Nós que somos os guias da humanidade, em marcha, açoitá-lo-emos e forçaremos na sua vontade rebelde, na dupla tensão do freio e da espora, toda resistência orgulhosa deverá ceder cedo ou tarde, mas bem-aventurados os que são dóceis, pois darão ouvidos dóceis aos ensinamentos. Infeliz daquele que ainda vê no outro algo menor do que ele. Infeliz daquele que sempre olha para o outro de cima a baixo, achando que tem sempre alguém que ele possa pisar. Infeliz daquele que olha no outro um lixo, porque tem ser humano que enxerga o outro assim, infelizmente. Né? Que não consegue enxergar o outro nos olhos, só consegue ver o outro por baixo. Porque quando eu vejo alguém abaixo de mim, eu já estou abaixo dele faz tempo. Eu já estou abaixo dele faz tempo. Tá? Esse é o orgulhoso, que ele mede as pessoas pelo que ela tem, não pelo que ela é. A gente tem que medir as pessoas pelo que ela é, não pelo que ela tem. Sim. Nós não estamos aqui nem... Vamos só falta um item, né? Então gente vamos no final do... a cólera. No item 10, no final. Tá? Vocês deem uma lidinha no item, na parte da cólera? Tem um pedacinho aqui. No item 10. E que nós vamos, para vocês verem algumas reflexões a mais que vocês queiram aí. Tem uma coisa aqui que a gente... E nós vamos ler um complemento de alguns livros aqui. Já foi, amor? Não, aqui, deixa eu ver. Tem uma parte aqui que é fala da cólera. Aqui. Deixa eu ver se eu acho. Tá. Aqui, ó. Era pra ser aqui. A cólera. Sim, não tem problema. Vai aqui. Depois a gente vai pegar. Certamente há temperamentos que se prestam mais que outros a atos violentos, como há músculos mais flexíveis que se prestam melhor a esforços violentos. Mas não acreditei que esteja nisso a causa primária da cólera. Persuadi-los de que um espírito pacífico, mesmo em um corpo bilioso, sempre será pacífico, e um espírito violento em um corpo linfático. Não seria por isso mais dócil apenas a violência, tomaria um outro caráter, não tendo um organismo apropriado a apoiar-se sua violência. A cólera seria concentrada e no outro caso seria expansiva. O corpo não dá mais cólera que aquele que não a tem, assim como não dá outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Olha, não é porque uma pessoa ela é pequena que ela não vai ser violenta. Às vezes uma pessoa grande, ela tem um coração doce. E a gente conhece pessoas assim mesmo, até na casa espírita que a gente frequenta. Tu vê o tamanho do Marcelo. O Marcelo é grandão. É um moço doce. E é uma pessoa que tem um coração muito bonito. O Paulo mesmo, com aquele tamanho dele todo. Tá? São pessoas grandes com coração. Não é a questão corporal, não, né? E tem pessoas que são pequenas e tem tanto veneno ali dentro. Não sei nem como cabe. Não sei como falou. Mas é um julgamento, né? Parece que a gente está julgando. Não, mas é um exemplo. Mas existe. Tá?
A gente não tem que ser cego para as coisas que acontecem no mundo. Sim, não é mundo de... Não, a gente não, aqui não é... Nós não estamos num planeta que só tem anjo, aqui só tem angelical. Ai, ó, não é coincidência ou não, estou aqui mexendo no evangelho, olha, não podemos ficar no conto de fadas, senão ficaremos uma proteção utópica, sem nos transformar. O que nós Caiu acabamos daqui de de falar dentro aqui, do olha. evangelho que eu estou arrumando. Tá? Lê, Lino, lê, não. É bem o que eu acabei de falar. Ó, não podemos ficar no conto de fadas, senão não podemos ficar num conto de fadas, senão ficaremos numa proteção utópica, sem nos transformar. É. Ó, o corpo não dá mais cólera daquele que não a tem, assim como não dá outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Sem isso, onde estaria o mérito e a responsabilidade? O homem que é disforme não pode se tornar reto porque o espírito tem com isso, mas pode modificar o que é o espírito quando tem vontade firme. A experiência não vos prova verdadeiramente miraculosas que vedes operarem-se. Dizei, pois, que o homem só permanece vicioso porque quer permanecer vicioso. Mas aquele que quer se corrigir sempre o pode, pois de outra forma a lei do progresso não existirá para o homem. Né? Paris, 1863. Nós sempre temos a força. É Hahnemann. Nós falou. sempre temos a força e a condição de progredir, sempre. Eu vou ler bem rapidinho aqui, porque já deve estar dando o tempo de uma hora e pouco. Tranquilo. E para nós fazermos a oração, tá? Mansidão e irritabilidade. Bem-aventurados os mansos. Desculpa. Parábolas e ensinos de Jesus. O nome dele é o Caibar Schutel. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mateus 5. A delicadeza e a civilidade são filhas diletas da mansidão. Pela mansidão, o homem conquista amizades na terra e bem-aventuranças no céu. Inimiga da irritabilidade que gera a cólera, a mansidão sempre triunfa nas lutas, vence as dificuldades, enfrenta os sacrifícios. Os mansos e os humildes de coração possuirão a terra, porque se elevam na hierarquia espiritual e se constituem outros tantos propugnadores invisíveis do progresso de seus irmãos, guiando-lhes os passos nas veredas do amor e das ciências, nobres ideais que nos conduzem a Deus. Aprendei de mim, disse Jesus, que sou humilde e manso de coração, e em Jesus que devemos buscar as lições de mansidão que tanto carecemos na luta da vida. Embora enérgico, quando as circunstâncias o exigiam, o sublime Redentor sabia fazer prevalecer a sua palavra pelo poder da verdade, que a embalsamava, e sem ódio, sem fel, combatia os vícios e os embutes que deprimiam as almas. Sempre bom, ilhano, sincero, caritativo, prodigalizava a seus ouvintes os meios de adquirirem o necessário à vida na terra e à felicidade no céu. Não vos encolerizeis, para que não sejais condenados. A irritabilidade produz a cólera, e a cólera é uma das causas predominantes de enfermidades físicas e males psíquicos. A cólera engendra a neurastenia, as afecções nervosas, as moléstias do coração. É um fogo abrasador
que corrompe o nosso organismo. É o vírus peçonhento que macula nossa alma. Filha do ódio, a cólera é um sentimento mesquinho das almas baixas, dos espíritos inferiores. Sem mansidão não há piedade. Sem piedade não há paciência. Sem paciência não há salvação. A mansidão é uma das formas da caridade que deve ser exercitada por todos os que buscam a Cristo. É da cólera que nasce a selvageria que tantas vítimas têm feito. Da mansidão vem a indulgência, a simpatia, a bondade e o cumprimento do amor ao próximo. O homem prudente é sempre manso de coração, persuade seus semelhantes sem se excitar, previne os males sem se apaixonar, extingue as lutas com doçura e grava nas almas progressistas as verdades que soube estudar e compreender. Os mansos e humildes possuirão a terra e serão felizes, o quanto se pode ser no mundo em que se encontram. Graças a Deus. Rosada, esse livro, eu fiz o Evangelho na Casa que a gente é trabalhador, aqui no Semente de Luz, né? Não, desculpa, eu estava fazendo o livro dos Espíritos e tinha um casal, um senhor que ia com a irmã, eu até esqueci o nome dele. Sim. Né? E numa daquelas aulas que nós estávamos tendo na casa, ele falou, olha, Damião, esse livro aqui é bom você estudar. Ele emprestou o livro e nunca mais apareceu. E até hoje, eu estou com um livro, eu não tenho um telefone, não tenho endereço dele, nada. É um livro que está te ajudando. E é um livro que realmente me ajuda muito a estudar, porque é das parábolas e os ensinos de Jesus. O que tem nesse livro aqui é uma coisa linda, linda, e a gente não acha esse livro em lugar nenhum. Eu, pelo menos, não acho. Não. E chegou na minha mão assim, por acidente. Não, né? Bom, por acidente não, nada é por acaso. É. Você vai fazer o ensinamento? Quer que eu faça? Como é que eu faço? Então vai. Tá. Falam que na domingo a gente vai entrar no capítulo 10. Sim. Capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Capítulo 10. É a última... a última bem-aventurança? É o último das bem-aventuranças do Evangelho, né? Que são os bem-aventurados que são misericordiosos. Né? Não vou nem entrar em detalhe, porque de misericórdia aqui, meu Deus. Bom, vamos fechar os olhos, elevar o pensamento ao Pai e agradecer do fundo do coração essa oportunidade bendita que nós tivemos de poder estar aqui para mais uma releitura do Evangelho, tá? Do SEB Semente de Luz. Que nós possamos colocar em prática o pouco que a gente lemos. Não vai ser fácil, porque o que a gente lê serve primeiro para a gente mesmo, não é? Essa receita é para nós tentar modificar o que nós temos dentro de nós. E eu espero do fundo do coração poder modificar alguma coisa dentro de mim. E agradecidos que somos, vamos dar por encerrado essa releitura do Evangelho segundo o Espiritismo com a prece de nossa Mãe, Maria de Nazaré. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do seu fruto, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, sofredores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite, meninos. Obrigada. Quase que eu ia sem me despedir. Boa noite, um bom descanso para todos, que eu tenho certeza,
Domingo nós estaremos aqui para mais uma releitura do Evangelho. Graças a Deus, obrigada pela oportunidade. Tchau. Tchau. Não, tchau não, eu vou Vai. ficar em casa. Tá com muita graça hoje, gente.